O que é PNL? Traduzida do termo em inglês Neurolinguistic Programming, NLP, a sigla PNL é Programação Neurolinguística. É uma ferramenta de aprendizagem que ensina a comunicar-se de forma mais assertiva, tentando trazer maior coerência interna e externamente. P significa programação. É definido como a habilidade de organizar a comunicação e o sistema neurológico para conquistar objetivos específicos. N, neuro. É definido como sistema nervoso por meio do qual a experiência é recebida, concebida, processada. L, linguística. Sistema de comunicação verbal e não verbal, que representa a experiência e o significado. É um estudo da estrutura da experiência subjetiva, realizando uma correspondência com o mecanismo de interação de informações internas e externas, ou seja, é o estudo dos padrões, programação, gerados pelo cérebro, neuro, pela linguagem, linguística e a fisiologia. Busca-se estruturar o processo de como e o que fazer para usar melhor e mais eficazmente o cérebro através da PNL. A partir do conhecimento do funcionamento cerebral e sua interação com a mente, pensamentos, emoções e comportamentos, busca-se reorganizar e bem ordenar os processos internos do indivíduo e a sua relação com o mundo exterior. A mente obtém informações, faz a filtragem e, em seguida, organiza e faz as pessoas responderem a estímulos externos. A PNL é uma ferramenta, é uma forma de estudar processos mentais para que possamos entender os pensamentos, comportamentos e as ações individuais, descobrir os seus fundos e modificá-los se necessário. Portanto, ao conhecer a programação de cada pessoa, é possível repensar os hábitos prejudiciais e modificá-los, e melhorar aqueles que são úteis e benéficos, nos permitindo reprogramar a consciência e expandir o autoconhecimento para melhorar a vida pessoal, familiar, profissional e, em especial, a relação consigo mesmo, consigo mesma no seu âmbito mais profundo. Por meio da observação, jogos, modelagem e ferramentas diversas, ela contribui para a geração de ações construtivas e novos hábitos. Foi criada na década de 70 por John Grinder e Richard Bandler. Essa técnica combina neurologia, métodos linguísticos e ciência da computação para auxiliar as pessoas a atingirem o seu pleno potencial. Então, a PNL, tem vários processos, formas de fazer essa modificação, mas ela basicamente vai trabalhar. Primeiro, óbvio, você tem que identificar as questões ali do que está sendo a causa e germe de uma programação negativa, que inclui hábitos que precisam ser modificados, coisas que foram autoimpostas ou sistemas de crença arraigados, profundos, que estão mantendo algum potencial negativo. E aí ela se usa de várias ferramentas para reprogramar o cérebro, para tirar aquela programação negativa, inserir as novas programações, que também implica em um certo esforço no início para poder mudar os maus hábitos. Em alguns casos, pode gerar um desconforto ou alguns tipos de desconforto físico no início de mudança. Isso eu tive experiências assim, há 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer, e não era ainda PNL desse jeito, era homeostase, que era mais direto, mais interno, bem pessoal. E nos primeiros processos, no primeiro ano em especial, tive reverberações fisiológicas assim horrendas. A sensação não tem nem como descrever, de ficar mal, de ter desinteria, de não conseguir levantar da cama, quando fazia os processos.
Mas já tendo estudado, obviamente, né, eu não só ia fazendo qualquer coisa que me traziam, eu estudei, eu queria investigar, eu queria saber, eu queria perguntar, eu queria saber mais como funciona. Então eu já sabia que você poderia passar por aqueles procedimentos, então chegou alguns momentos quando eu queria amplificar, eu fazia os procedimentos de modificação das ordenações para o campo do subconsciente até não aguentar sair da cama. E no outro dia, ou nos dias vindouros, já estava extremamente bem, já tinha melhorado em muitas instâncias. Algumas resistências que postumamente eu fui identificar estavam vindo de fato do campo externo. Processos obsessivos e etc., porque a minha quebra de padrão foi muito grande. Mas só para agregar valor, que tem pessoas que não começam a fazer o processo e já sentem um bem-estar quase que imediato. Em alguns casos isso pode não acontecer e não necessariamente não é porque não está funcionando ou porque tem alguma coisa de maléfico no processo, como eu já ouvi de grupos mais assim, de crenças extremamente opressoras e auto-opressoras, né, de alguns grupos pequenos de egrégora. Não necessariamente é isso, pode ser sim que a pessoa esteja manifestando o processo, esteja manifestando esse processo de modificação ali no campo interno. Isso força um pouco o campo mental, obviamente. Coisas como, tipo, pressões na cabeça, não gravíssimas, né? Depende do que você está fazendo e como você está fazendo. E aí tem que ver também se tem alguma coisa do campo externo. Mas quando está se fazendo esses processos, de início, quando você só faz as modificações, quando está sentindo muito desconforto, o que eu vi boa parte dos profissionais que eu fiz as primeiras autoaplicações recomendarem, é que compensasse quando você está fazendo tipo uma modificação, não só olhando, tirando o foco de um padrão negativo e olhando positivo, mas fazendo aqueles processos necessários, em alguns casos, que você transmuta, você dá ordem mesmo para extinguir uma emoção negativa tal, com relação a uma coisa e transformar na polaridade oposta positiva tal. Às vezes é importante você fazer antes um processo só de emanação positiva, para amplificar o campo e diminuir esse desconforto. Então, tanto de autoimposição afirmativa no seu eu sou, e também no aceito e permito, em alguns casos é necessário ser falado, e também na irradiação, né, quando está curando alguma coisa, um evento negativo com relação a outra pessoa. Aí para não sentir a opressão, algum desconforto, porque a outra parte está tendo resistência ao perdão, por exemplo, mesmo que seja inconsciente, seja o fruto da crença pessoal da pessoa. Então você gera a informação positiva para a pessoa antes, várias vezes, emana sentimentos ou pensamentos positivos o máximo possível, de preferência até sentir ou pelo menos não sentir a informação negativa com relação à pessoa. E aí fazer os processos, no caso de quem esteja fazendo algum tipo usando algum recurso de ferramenta da PNL ou de processos similares, onde você manda dissolver uma informação negativa e transmutar numa positiva, ou seja, a energia continua existindo, você só foi lá e mexeu na informação que está dentro da energia para transformar ela numa energia melhor. Então, quando você faz esse procedimento, às vezes pode ajudar muito a irradiar um bem, de fato, consciente. Não necessariamente, por exemplo, quem for vinculado a alguma religião, alguma coisa assim, não necessariamente uma reza pronta, que às vezes essa reza pronta não atende a necessidade específica do que está curando. Mas conscientemente pontuar ali questões que você acha que você tem que emanar para compensar uma coisa que você irradiou para a pessoa, ou que você não acha nada, mas percebe assim que seja uma coisa que falta, né, para a pessoa poder estar vibrando uma coisa melhor com relação a você, e aí manda essas informações positivas da sua lista de positividades. Você pode fazer aí, é interessante fazer isso, uma lista de positividades e uma lista de negatividades. Nessa lista de negatividades, lógico, identificando coisas pessoais que você vai vendo quando você vai olhando para si com sinceridade, o que tem ali, culpas, autoculpas, e principalmente limpar os dispositivos de limitação autoimpostos, os autogerados, conscientes e inconscientes, para que esses não venham a gerar resistência nos demais que você está emanando. Então, tudo isso pode ajudar nesses processos da reprogramação neurolinguística. Ela tem algumas ferramentas que são utilizadas, né, algumas formas de atuar. De uma forma geral, eu falo o termo PNL, né, tem a modelagem, que
Algumas pessoas dizem como se fosse uma vertente ainda dentro da PNL, independente do conceito, se está dentro, se é outra coisa. A gente vai trazendo um outro vídeo ainda explicativo sobre ancoragem e sobre modelagem, para entender um pouquinho mais essas questões. Então, se te agregou valor, curte o vídeo, compartilha. Se quiser trazer um comentário que agregue valor também positivo para ajudar os demais, fica à vontade. Aquele abraço, até o próximo explicativo.